Fala, galera, seguinte, vamos lá, passada a primeira avaliação, né, vamos dar seguimento aos conteúdos, já avisando a próxima avaliação, beleza? O assunto que a gente vai tratar na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre análise combinatória. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Dentro do da minha visão como professor, eu enxergo essa parte de análise combinatória como sendo a parte mais complexa do segundo ano, ok? Pode ser que você, no decorrer das aulas, fale assim, não, professor, eu achei simples, não tem problema nenhum, né? Eu vou tentar deixar o mais simples possível para vocês. Mas eu quero muito que você entenda o porquê, né, existe a análise combinatória, ou o que é a análise combinatória. Para isso, antes de a gente ir para o quadro e eu poder falar algumas coisinhas, a análise combinatória é o ramo da matemática, ou a parte da matemática, que se preocupa em analisar ou em estudar as combinações possíveis para algumas decisões que você pode ter que tomar. Por exemplo, com que roupa eu vou sair? Ou de quantas formas diferentes eu posso me vestir para sair hoje? Eu vou em uma sorveteria, de quantas formas diferentes eu posso escolher os sorvetes, né? O sabor dos sorvetes que eu vou ter? De quantas formas diferentes a gente pode sentar em uma mesa redonda com 5 pessoas, 6 pessoas? Então, esse estudo de quantas possibilidades nós temos, ou quantas combinações nós temos dentro de determinadas situações, é estudado pela análise combinatória. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Eu vou tentar dividir todo o conteúdo de análise combinatória em dois vídeos, tentando deixar o mais tranquilo e o mais, talvez, fácil ou elaborado para vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês consigam compreender todo o assunto. Então, vamos pro quadro. Então, vamos lá, galera. Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui, rapidinho. Opa, assim, talvez aqui um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, né? Não sei se a luz não atrapalha, não. Como eu falei para vocês anteriormente, tá? Análise combinatória é a questão de a gente analisar quantas combinações são possíveis dentro de alguma situação. Pessoal, vamos tentar montar algumas ideias, ok? Para montar as ideias, eu já digo para vocês que dependendo das situações que a gente tem, a gente usa algum raciocínio diferenciado. Então, o primeiro raciocínio que a gente vai utilizar vai ser aquele que a gente chama de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. É quando a gente vai ter que fazer alguma conta para descobrir a combinação, tá? Quando que a gente vai usar o princípio fundamental da contagem? Quando as decisões que você vai ter que tomar para alguma combinação, uma não depende da outra. Vou te dar um exemplo. Eu vou sair de casa, eu tenho que escolher uma calça e uma camiseta. Se eu tenho que escolher uma calça e uma camiseta, uma decisão não interfere na outra, tá? Então, se eu tenho X calças e Y camisetas, eu posso escolher X calças, escolhi uma calça dessas X, vou para as minhas camisetas, eu tenho Y camisetas, eu posso escolher uma dentro de Y, tá? Então, a ideia fica bem tranquila dentro do princípio fundamental da contagem, por quê? Porque uma escolha não interfere na outra. Então, quando eu tenho, por exemplo, X calças e Y camisetas, a quantidade de combinações que a gente tem, a gente diz lá, as combinações que a gente pode fazer vai ser X vezes Y, tá? X vezes Y. A gente tem X calças e Y camisetas, a gente simplesmente tem X vezes Y combinações. Vou supor aqui, se eu tiver 3 calças e 4 camisetas, com a calça 1, posso usar as 4 camisetas. Com a calça 2, posso usar as 4 camisetas. Calça 3, as 4 camisetas. Pessoal, 3 calças e 4 camisetas me permitem fazer um total de 12 combinações. Para cada calça, 4 camisetas. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 para a terceira. Então, 3 vezes 4. Princípio fundamental da contagem, ok? A gente tem alguns exemplos básicos como esse de escolha de roupa, ou então a escolha de... vou supor uma outra história. A gente vai numa sorveteria, eu tenho 10 sabores de sorvete e 5 tipos de cobertura para sorvete. E aí a gente só tem dinheiro para comprar um sabor de sorvete e uma cobertura. De quantas formas a gente pode fazer essa escolha? Se eu tenho que escolher apenas um sabor e uma cobertura, eu tenho 10 sabores e eu tenho 5 coberturas, eu tenho 50 possíveis combinações de sorvete, de sabor de sorvete com cobertura, né? Sabor 1, cobertura 1, sabor 1, cobertura 2, sabor 1, cobertura 3, cobertura 4, cobertura 5. Vai para o sabor 2, cobertura 1, e aí a gente poderia montar isso. Uma possibilidade que a gente tem dentro do princípio fundamental da contagem é utilizando a árvore de possibilidades, tá? Para isso eu vou tentar
usar o exemplo, então, das calças e camisetas, ok? Eu vou dar uma pausa aqui só para eu poder escrever umas coisinhas no quadro e não gastar tempo de vocês. Galera, olha só. Então eu coloquei aqui, eu tenho 3 calças, eu chamei de C1, C2, C3, e 4 camisetas, K1, K2, K3 e K4, ok? Esse ponto inicial é o ponto de partida. Já estou de banho tomado, agora simplesmente eu preciso escolher a minha roupa, tá? Então, eu decido qual vai ser a primeira decisão que eu vou tomar. Eu vou primeiro escolher a calça. Se eu vou escolher a calça primeiro, eu posso escolher a calça 1, eu posso escolher a calça 2, ou eu posso escolher a calça 3. Escolhi a calça 1. Após escolher a calça 1, eu posso ir lá no armário das camisetas e escolher a camiseta 1, a camiseta 2, a camiseta 3 ou a camiseta 4. Mas se eu escolher a calça 1, eu vou lá, posso escolher a camiseta 1, a camiseta 2, a camiseta 3 ou a camiseta 4. Agora, se eu escolhi a calça 1, posso escolher a camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3 e a camiseta 4. Repara que isso é a árvore de possibilidades. Por quê? Porque eu tenho todas as minhas possibilidades do princípio fundamental da vantagem escritas aqui. Calça 1, camiseta 1, calça 1, camiseta 2, calça 1, camiseta 3, calça 1, camiseta 4, calça 2, camiseta 1 e por aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. E aí talvez você fale, professor, beleza, mas isso aconteceu porque eu primeiro tive que escolher a calça. Se eu for escolher primeiro a camiseta, esse primeiro aqui vão ter 4 possibilidades, vai ser o K1, K2, K3 e K4, e cada uma dessas possibilidades vai sair 3, porque para cada camiseta que eu tiver, eu tenho a possibilidade de 3 calças, tá bom? Então, a árvore de possibilidades está aí, ele me dá o total. Professor, eu posso fazer árvore de possibilidades sempre? Eu vou te falar assim, pode. Agora, imagine se que eu tiver que tomar 4 decisões. Calça, camiseta, cueca e meia. Aí vai me dar um pouquinho mais de trabalho. E aí é bom a gente saber a fórmula do princípio fundamental da contagem, tá? Pra gente não perder tempo montando a árvore de possibilidade. Mas é legal saber isso aqui, tá? Alguns exercícios eles saem mais fácil a gente utilizando a árvore de possibilidade. A gente vai ver alguns deles depois. Galera, a gente começa o nosso ensino matemático, a gente usa algumas ideias lúdicas, depois a gente vai para o abstrato, aí a gente aprende adição, subtração, multiplicação, divisão, aí a gente fala, nossa, 4 operações, aí a gente vai para um ensino fundamental 2 e vê potenciação, radiciação, e a gente entende que tudo isso que a gente está trabalhando nessas ideias que eu tenho falado são operações matemáticas, né? É a operação da potenciação, a operação da radiciação, da adição, multiplicação. E aí agora eu trago para vocês a operação do fatorial, tá? Da mesma forma que a gente tem símbolos para as operações, né? Uma adição tem um símbolozinho de mais, subtração, um símbolozinho de menos. O fatorial ele tem um símbolo, né? Que a gente representa por um ponto de exclamação. Quando eu tenho um ponto de exclamação, eu estou falando, olha, isso aí é a operação de fatorial, tá bom? O que acontece? Pessoal, bem simples, extremamente simples. O fatorial ele só tem uma ideia. Se eu tenho, por exemplo, 5 fatorial, é assim que a gente escreve, 5 com exclamação. Isso aqui representa, esse fatorial representa que eu vou pegar esse número inteiro e vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, eu vou multiplicar o número que eu coloquei aqui por todos os seus naturais anteriores, né? Da mesma forma, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fosse falar de uma forma genérica, pessoal, se eu colocasse para vocês assim, n fatorial, professor, quem é o n? N é qualquer número natural, tá? Eu colocaria assim, n vezes, quem é o antecessor do n? N menos 1. Quem é o antecessor do n menos 1? N menos 2. Até chegar aonde, gente? Até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até chegar no 1. Simples assim. Eu só preciso ter essa ideia. Opa, falei em fatorial, é uma operação onde eu vou mostrar em que número eu começo e eu vou multiplicar. Professor, existe fatorial de número decimal? Não, só números naturais
tá? Detalhezinhos, pessoal, detalhezinhos. 1 fatorial é igual a 1. E por mais estranho que pareça, quando aparece 0 fatorial, também é igual a 1, tá bom? É como se fossem as propriedades de fatorial. Tá, pessoal? Eu vou mostrar alguns exemplos de operações com fatorial, que é importante a gente lidar com as operações, né? Como é que a gente trabalha dentro das operações. Eu vou apagar aqui e já voltamos. Galera, eu escolhi 3 tipos diferentes de exercícios para a gente mostrar como exemplo, tá? Simplificação e uma equação com fatorial, tá? Se eu tenho uma simplificação, né? Uma fração aqui com fatorial, isso aqui ele pode ser escrito de que forma? O que é 12 fatorial? É 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 1. O que é 10 fatorial? 10 vezes 9, olha que interessante isso aqui. Isso aqui eu posso escrever como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 10 fatorial. Professor, mas eu não tinha que escrever tudo aqui? Não, por quê? Porque eu escrever 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, o que é 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1. É a mesma coisa que eu decompor ele inteiro. E aí, quando eu consigo escrever dessa forma, eu consigo observar, opa, 10 fatorial e 10 fatorial. Esse 10 fatorial está multiplicando tudo aqui em cima. Então, eu posso simplificar. E aí, essa fração que tinha fatorial, deixa de ter e sobra somente 12 vezes 11. 12 vezes 11, 132. Tá bom. Sem ter que fazer toda aquela multiplicação, né? Algumas pessoas talvez se preocupem. Nossa, professor, eu tenho que fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para depois dividir por 10, 9. Então eu não preciso. Eu simplesmente reescrevo o 12 fatorial como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial e simplifico. Eu vou fazer essa outra simplificaçãozinha aqui, tá? Repara que ele não tem números, mas a gente conhece alguns conceitos que estão ali dentro e eu mostrei dentro de exemplo quando eu falei sobre fatorial. O que é n fatorial ao quadrado? N fatorial ao quadrado é n fatorial vezes n fatorial. É n vezes n mesmo, ok? Menos, eu tenho aqui n menos 1 fatorial vezes n fatorial. Tudo isso aqui sobre n menos 1 fatorial vezes n fatorial. Galera, posso cortar o n fatorial com n fatorial com n fatorial, não tem problema nenhum, tá? O que sobra pra gente? N fatorial menos n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. E talvez você pense assim, professor, quem é n? Porque n fatorial vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2, 3, 2, 1. Usando um conceito que a gente usou aqui, eu posso reescrever esse fatorial aqui, principalmente esse aqui, da seguinte forma. O que é n fatorial? N vezes n menos 1 fatorial. Concorda comigo? Porque tudo aquilo que vinha depois está representado aqui, ó, n menos 1 fatorial. E aí repete, menos n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. E aí agora eu tenho 3 termos, 2 em cima e 1 embaixo aqui, que tem a mesma coisa. Se você quiser colocar isso aqui em evidência, pode, ou simplesmente já simplifica, né? Simplificando, o que sobrou lá? Desse primeiro termo sobra o n, menos desse termo sobra 1. Fechou. Aí, então, a simplificação da nossa fração, tá? Tudo isso que está escrito aqui representa n menos 1. Agora, a gente tem uma equação utilizando o fatorial, né? A gente não diz que é uma equação fatorial, mas é uma equação que possui a ideia de fatorial ali dentro. Repare que eu tenho x mais 1 e x. Sempre que eu tiver essa ideia, sugiro para vocês, veja quem é maior, x mais 1 ou x? X ou x mais 1? X mais 1 é maior, por quê? Porque eu estou pegando esse número e estou somando 1, então ele é o sucessor do x, né? Então eu posso reescrever o x mais 1 como x mais 1 vezes x fatorial, igual a 3 vezes x fatorial. Tá? Repare que eu não estou escrevendo todo o fatorial, por quê? Porque eu nem sei quem é x, então eu vou dizer, ó, x mais 1 fatorial é a mesma coisa que x mais 1 vezes x fatorial. E agora repare que eu tenho x fatorial aqui e x fatorial aqui.
está multiplicando, passa dividindo, ou simplesmente divide dos dois lados do x fatorial. Então, você tem que x mais 1 é igual a 3, logo x é igual a 2, né? Ou solução igual a 2, como você bem quiser. Utilizando a ideia de fatorial. Pessoal, fatorial, sendo bem sincero com vocês, a gente fica melhor no fatorial quanto mais a gente treina. Então, faça exercícios, pratique, tá? Porque não é uma coisa muito complicada dentro do raciocínio matemático. É uma operação nova, mas a gente consegue compreender alguns detalhezinhos, tá? E ele é muito útil dentro de algumas ideias que a gente vai ver logo mais. Beleza? Vamos lá. Galera, dando seguimento à análise combinatória, a gente vai falar um pouquinho sobre agrupamentos, tá? Agrupamentos é um caso de análise combinatória, tá? Que a gente pode separar em 3 casos ainda separados: permutação, arranjo e combinação. Vamos falar hoje, né, nessa aula, sobre permutação, ok? E aí na próxima aula a gente fala sobre arranjo e combinação. Galera, permutação, eu vou tentar ser, como eu falei para vocês lá no começo, eu vou tentar ser o mais direto e o mais simples possível, tá? Qual que é a diferença de cada um desses aqui? Quando eu tenho uma quantidade de decisões a serem tomadas, por exemplo, eu vou pensar aqui, tá? 10 pessoas. Se eu vou usar de 10 pessoas, eu vou usar todas as pessoas, só vou ver de quantas formas diferentes eu vou combinar essas 10, a gente trabalha com permutação. Agora, se eu não vou usar as 10, olha, eu tenho 10 pessoas, dessas 10 pessoas eu vou escolher 3, eu entro em arranjo e combinação, tá? E aí eu não vou entrar em detalhes porque na aula que eu for falar de arranjo e combinação eu vou mostrar esse detalhezinho, né? O único detalhe tem um grupo de pessoas, de bolinhas, né? Vou escolher todos, só vamos ver a ordem, permutação, tá bom? Permutação a gente pode ainda separar em 3 tipos de permutação. A gente tem a permutação simples, a gente tem permutação com repetição e a permutação circular, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tipos de permutação para ver se fica bem claro para todo mundo. Qual é o caso mais utilizado de permutação dentro de todos os vestibulares? Concursos públicos e vestibulares no geral, eles trabalham com permutação, e quando eles trabalham com permutação, eles trabalham com a parte de anagrama. O que é um anagrama? Anagrama é quando você pega uma determinada palavra e mistura as letras de qualquer forma. Não precisa fazer sentido nenhum, tá? Por exemplo, a palavra areia, né? Eu escolhi agora a palavra areia, nem tinha pensado na palavra. Vamos pegar a palavra areia. Ixi, não, eu vou mudar a palavra, espera aí, que essa aqui vai ser com repetição, daí vai dar probleminha. Bola. De quantas formas diferentes a gente consegue escrever usando essas 4 letras, né? Eu tenho 4 letras, eu preciso usar essas 4 letras. Então, bola é só uma das possibilidades que a gente tem. Mas, por exemplo, a gente tem balo. Balo, eu troquei o O com A, né? Mas eu tenho também bloa, blau. Assim como eu posso pôr a primeira letra, o A, né? Vai ser hablo, albo, e por aí vai. De forma que, talvez você pense em professor, mas hablo nem existe. Não tem problema. Anagrama, quando eu trabalho com anagrama, a gente está simplesmente falando, olha, de quantas formas diferentes eu consigo misturar essas letras. Isso é anagrama, tá? Então, para eu resolver um problema de anagrama que não tenha letras repetidas, a gente usa a permutação simples, tá? Qual é a ideia da permutação simples? Eu vou chamar aqui a permutação simples. A gente tem N letras, eu vou usar a forma N fatorial.
Se eu tenho n letras para fazer um anagrama e elas não se repetem, n fatorial. No caso da bola, quantas letras nós temos? 4. Então, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser um total de 24 anagramas. Então, quando eu falo, olha, quantos anagramas tem a palavra bola? Eu tenho um total de 24. Professor, eu poderia fazer árvore de possibilidades? Pode, mas, gente, 24 vai dar um trabalho. Às vezes você começa fazendo um caderno e faltou espaço, tá? Então, eu sugiro que você entenda. Opa, permutação simples. Pega uma quantidade de letras e aí faz a fatorial. E aí talvez você fale assim, professor, mas beleza, mas e se houver uma letra repetida, como naquele seu exemplo da praia, né? Que é o caso aqui, ó, permutação com repetição. Se eu vou fazer permutação com repetição, olha só que interessante. Agora eu vou pegar a palavra praia, então, já que... não, era areia, né? Desculpa, era areia. Praia. É que eu tinha pensado em praia antes, e aí mudei para areia. Areia. Quantas letras eu tenho na palavra areia? 1, 2, 3, 4, 5, correto? Se eu fizesse 5 fatorial, eu estaria pensando em todas as possibilidades mudando as letras. Só que olha só que interessante. Se eu mudar essa primeira letra para cá e a última letra para cá, você consegue entender que continua sendo a mesma palavra, só mudei o A com o A, e isso não é um anagrama diferente. Isso não me permite dizer que é um anagrama diferente, uma palavra diferente, uma ordem diferente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a mesma letra. Então, eu dizer que esse A está aqui ou esse A está aqui é indiferente. Então, para permutação com repetição, eu vou colocar aqui permutação com repetição, eu utilizo uma outra fórmula. Eu olho, vai repetir o item. Então, eu vou usar o n fatorial, onde n é a quantidade de letras que você tem, e aí eu vou dividir por alguma coisa. Eu vou representar essa coisa por alfa fatorial, beta fatorial e por aí vai, tá? Putz, eu troquei aqui, né, balão, mas repetição simples. Galera, no caso da areia, como é que eu faço? Quantas letras tem em total? 5. Então, 5 fatorial. Quem é meu alfa? Qual é a letra que repete? É o A. Então, 1, 2. 2 fatorial. Professor, e o beta? Repara que o beta eu só vou ter se eu tiver alguma outra letra repetida. O R não repete, o E não repete, o I não repete. Então, somente 2 fatorial. Então, vai ficar lá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Por que eu escrevi assim? Porque agora eu posso simplificar o 2 fatorial com 2 fatorial. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Eu tenho 60 anagramas com a palavra areia, de forma que eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma repetida. Quando eu peço anagramas, eu não posso ter repetida. Então, aqui eu tenho 60 diferentes uma da outra. Eu posso ter A, A, R, E, I. Né? Arei. É um anagrama. Mas se eu mudar os As, não estou contando. É a mesma anagrama. Ele já foi descartado. Tá? Eu vou tentar dar mais um exemplo de permutação com repetição. Pensar numa outra. Vamos aqui, ó. Bem difícil. Passagem. Nem é tão difícil. Falei que era bem difícil, mas nem é tão difícil. Se eu quero saber quantos anagramas eu tenho da palavra passagem, primeiro passo é eu contar quantas letras tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu começo com 8 fatorial. Só que, porém, existem letras repetidas. O A repete. Quantos As tem? 2. Professor, repete o S. Quantos S tem? 2. Então, o que a gente tem aqui é 2 fatorial do A, 2 fatorial do S. O A está aqui, o S está aqui, o resto não repete. Se eu quero fazer a conta agora, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Vou cortar 2 fatorial com 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, correto? Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu posso simplificar esse 2 aqui. Posso simplificar com esse 4 aqui, sobra 2.
3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 5 36. Vamos fazer diferente. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 180. 188 vezes 7, 56. 56 vezes 180. Tá? Eu não vou fazer essa conta para não perder tempo. A gente só colocaria o resultado aqui então. 56 vezes 180 é o número de anagramas que a gente tem da palavra passagem. É um número bem alto, tá? Porque é uma palavra grande e também com poucas repetições. Beleza, galera? Eu vou apagar o quadro para a gente falar um pouquinho sobre permutação circular. Galera, permutação circular, eu fiz um desenho aqui para a gente poder dar uma discutida rápida, tá? Basicamente é quando a gente vai dispor aquelas opções dentro de um círculo, tá? Qual que é o maior tipo de abordagem que a gente tem desse tipo de questão de permutação circular dentro de vestibulares? Um grupo de pessoas sai para comer, vai a um restaurante e acontece alguma coisa dentro do restaurante que só tem mesa circular. E aí ele pergunta assim, de quantas formas diferentes essas pessoas podem sentar? E aí agora eu fiz esse desenho para discutir essa questão de quantas formas diferentes eles podem sentar, tá? Eu quero que você analise rapidinho. Eu usei cores diferentes, né? Então, por exemplo, aqui está o azul, vermelho, verde, preto, azul, vermelho, verde, preto, azul, vermelho, verde, preto, azul, vermelho, verde, preto. Eu pergunto para vocês, a forma como essas pessoas, né, essas cores estão dispostas, elas são diferentes uma da outra, sim ou não? Talvez você pense que sim, professor, sim, porque olha, aqui está o azul, aqui está preto, está diferente, aqui está vermelho, aqui está azul, está diferente. E eu quase concordo com você nesse aspecto. Porém, a gente não está levando em conta a questão de posição dentro do salão. A gente está levando simplesmente a posição entre as pessoas nessa mesa circular. E aí, quando eu digo isso, eu vou tentar fazer uma coisa com vocês aqui. Eu espero que dê certo, tá? Eu vou virar a câmera rapidinho. Eu tenho aqui, ó, essa primeira posição, ok? O azul tá para cima, o vermelho para a direita, o verde para baixo, o preto para a esquerda. Se eu venho para cá, talvez aí, professor, mudou. Mas olha só, se eu faço isso aqui, você concorda comigo? Repara que eu girei a câmera. Concorda comigo que essa e essa são exatamente iguais? Por quê? Porque suponha que isso aqui seja uma pessoa virada para a mesa. Quem está na esquerda do azul é o vermelho, quem está na direita do azul é o preto. Quem está à direita do vermelho é o azul, quem está à esquerda do vermelho é o verde. Quem está à direita do verde é o vermelho, quem está à esquerda do verde é o preto. Galera, se eu vier para cá, se eu vier para cá, ou se eu vier para cá, repara que a posição entre as pessoas, ela não altera. Ela não vai ser alterada. Então, por mais que a gente veja, as cadeiras são diferentes, professor, o lugar onde elas estão é diferente, a posição entre elas é exatamente a mesma. Por isso, quando eu faço esse tipo de combinação, né, esse tipo de permutação, eu preciso levar em conta, é uma mesa circular, ou está disposto em círculo. Circular, eu estou dizendo que as pessoas, quem está à minha esquerda e quem está à minha direita, vai mudar ou não. Se não mudar a esquerda e a direita de ninguém, é a mesma combinação. Então, por mais que eu tenha mexido as pessoas aqui, eu estou trabalhando com apenas uma das possibilidades. Quais seriam as outras? Eu mudar, por exemplo, sem mudar esses dois, muda o preto e o azul. Aí vai mudar a posição entre eles, tá? Como é que eu vou utilizar a permutação circular? Forma da permutação circular, galera. Vou chamar de PC, né? A gente chamou PS, permutação simples, PR, permutação com repetição, permutação circular. Eu vou fazer n-1 fatorial, tá? Porque qual seria a ideia? A ideia do n-1 fatorial é a seguinte: quantas pessoas eu tenho aqui? 4. Eu vou chamar isso aqui de 4 fatorial. E aí eu vou dividir de quantas formas iguais a gente consegue sentar, mudando todo mundo, né? Se eu girasse todo mundo. Se eu tenho 4 pessoas, 1, 2, 3, 4.
Isso aqui vai ser 4 vezes 3 fatorial sobre 4, corta 4 com 4, 3 fatorial, que são 6, tá? Essa é a ideia da gente chegar nessa forma. Então, se eu tenho uma permutação circular, eu tenho ali n pessoas vão ter n menos 1 fatorial de posições diferentes, tá? Permutações diferentes que a gente tem dessas pessoas. Eu vou trabalhar, antes da gente finalizar o vídeo, uma ideia um pouquinho diferente. Então, presta atenção, que agora eu vou usar mais de uma ideia, ok? Vou inventar uma questão aqui para a gente poder discutir, tá bom? Lucas e sua namorada vão ao restaurante com mais 4 amigos. Ao chegar no local, o garçom os leva até uma mesa redonda. De quantas formas diferentes podem sentar sem separar Lucas e a namorada? Essa é a pergunta de um problema que pode aparecer para vocês. Lógico, eu contextualizei aqui da forma que eu quis, né? Então, eu falei o nome da pessoa, falei que era num restaurante, citei a mesa redonda, falei que ele e a namorada não podiam sentar separados. E aí agora eu preciso pensar de quantas formas isso vai acontecer, tá? Para a gente poder trabalhar essa ideia, vou fazer aqui uma mesa redonda. Vamos supor que essa aqui seja a mesa redonda, tá? Quantas pessoas vão estar nessa mesa? No total. Lucas, a namorada e mais 4. Então, um total de 6. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tenho 6 pessoas nessa mesa, de forma que aqui está o Lucas e aqui está a sua namorada, tá? Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Essa é a ideia, de forma que eles têm que ficar sempre juntos, tá? Sempre juntos. Pessoal, se eles vão ter que ficar juntos, eu esqueço que tem 6 pessoas e eu falo, olha, vocês vão ficar juntos. Ou seja, quando eu for mexer neles, em todos, isso aqui vai ter que mexer como se fosse uma coisa só, tá? Então, eu vou usar a permutação circular, não com 6, mas com 5. 1, 2, 3, 4 e esse grupinho, 5. Permutação circular, n menos 1 fatorial. 5 menos 1 fatorial, mesma coisa que 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. E aí talvez você fale assim, beleza, professor, conseguimos 24 possibilidades. Só que tem um porém. Aqui eu estou considerando que o Lucas está na esquerda e a namorada na direita. Quando eu fixei isso, eu fixei a posição deles, né? Deixa eu tentar aqui. Eu fixei quem está na esquerda e quem está na direita. Só que eu posso inverter, porque ele não diz quem está na esquerda e quem está na direita. Ele só fala que tem que ficar um do lado do outro. Então, quando eu faço isso, eu preciso agora pensar que existe a possibilidade de Lucas e namorada ou namorada e Lucas. Então, de quantas formas diferentes ele pode sentar entre eles? Se eu só tenho 2 pessoas, ou é Lucas e namorada ou namorada e Lucas. Então, a resposta dessa questão seria 2 vezes 24. Porque eu tenho 24 posições com o Lucas na esquerda e eu tenho 24 posições com a namorada na esquerda. 2 vezes 24, 48 possibilidades para eles sentarem nessa mesa redonda. Beleza, pessoal? Então a gente termina aqui a parte de permutação, tá? Sugiro que você anote as fórmulas para ter guardado isso, né, na hora de discutir, tá bom? Até a próxima!